Olá, eu sou Vinícius, aluno de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Eu e mais 2 alunos da instituição desenvolvemos uma apostila de matemática básica para que possa lhe auxiliar em eventuais dúvidas. O tema da aula de hoje é trigonometria. Bom, trigonometria podemos dividir ela em 2 frentes. Trigonometria em um triângulo retângulo e trigonometria em um triângulo qualquer. Aqui embaixo temos a figura de um triângulo retângulo. Muitas pessoas falam que o triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado maior do triângulo, mas na realidade a definição correta é que a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então ele fica na outra extremidade ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E os catetos são os outros lados do triângulo, esse lado e esse lado. Nesse slide temos uma tabela dos ângulos notáveis e montamos desta forma. Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. E montamos da seguinte maneira. 1, 2, 3, cada valor em um quadradinho. 3, 2, 1, colocamos tudo sobre 2. Embaixo temos raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. E não podemos esquecer que tem a raiz em cada valor, só que raiz de 1 é 1, então não tem necessidade de colocarmos a raiz no 1. Temos raiz aqui, aqui, aqui. Essa é a nossa tabela. Bom, vamos aplicar agora, nesse exemplo, a trigonometria em si. Bom, o primeiro método seria a aplicação de Pitágoras. Temos que o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, ou melhor, o cateto oposto ao ângulo de 90 graus, é L. E os outros 2 catetos adjacentes é L sobre 2 e H. Temos então que L ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a L sobre 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Resolvendo isso, temos que H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Vamos fazer a potência aqui em cima e embaixo. Tendo a resposta de que H ao quadrado é igual a 3 vezes L ao quadrado sobre 4. Só que vamos colocar a raiz aqui, ó. E tiraremos, chegando na resposta final, que H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Podemos observar que os 3 lados do triângulo valem L. Então, isso é um triângulo equilátero. Aqui eu tenho L sobre 2 mais L sobre 2, que também é o valor de L. E esse H aqui, a altura realmente do triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. Resolvendo de um segundo método. Sabemos que o ângulo a ser analisado é esse de 60 graus. Então, tangente de 60 graus é igual a H sobre L raiz de 2, que é o quê? O nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente, que é o ângulo que está junto ao lado do ângulo de 60 graus. Resolvendo, temos o quê? Que H é igual a raiz de 3 sobre 2. Exatamente a resposta do exercício anterior. Dentro da trigonometria temos as leis dos senos, que na realidade, se colocarmos um triângulo dentro de uma circunferência, temos que o lado A sobre o seno de A, que é o seno deste ângulo, o lado B sobre o seno de B, que é o seno deste ângulo, e o lado C sobre o seno de C, que é o seno deste ângulo. É igual a 2 vezes R, que é o diâmetro da nossa circunferência. Resolvendo um exercício agora aqui, por lei dos senos. Temos o seguinte, que DAB, que é o que queremos saber, sobre o seno de 120, mais 100 dividido por seno de 45. Que na realidade é o quê? Os nossos 2 lados com seus respectivos ângulos, certo? Essa é a montagem do nosso exercício. Temos então 100 sobre seno de 45, que é a nossa primeira parcela, é igual, ou perdão gente, aqui em cima é igual.
não é mais. É igual a DAB sobre seno de 120. Então, temos que 100 sobre raiz de 2 sobre 2, que é o nosso seno de 45 graus, é igual a DAB sobre o nosso seno de 120, que é o nosso raiz de 3 sobre 2. Temos, então, por sua vez, multiplicando aqui em cruz, que raiz de 2 sobre 2 vezes DAB é igual a 100 vezes raiz de 3 sobre 2, onde raiz de 2 vezes DAB é igual a 100 vezes raiz de 3. Então, melhorando essa equação anterior, temos que DAB é igual a 100 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Que DAB, 100 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Obtendo assim uma resposta de 100 vezes raiz de 6 sobre 2, que é aproximadamente 50 raiz de 6, que é 122,5 metros, a distância DAB. Temos também a lei dos cossenos. A lei dos cossenos consiste em você pegar o ângulo que está sendo analisado, nesse caso, vamos supor, o primeiro ângulo aqui vai ser o A. Vai ser o lado A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo que você está analisando. Isso para qualquer lado e qualquer ângulo do triângulo. Então, se formos analisar a segunda equação aqui, que é o B, temos que B ao quadrado é igual a B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de B. Então, uma observação muito importante aqui é que a aplicação da lei dos cossenos no triângulo retângulo, isso é, cosseno de 90 graus, temos que cosseno de 90 graus é igual a zero. Portanto, resume-se em A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Vamos resolver um exercício agora por lei dos cossenos. Então, eu preciso saber qual que é o valor y. Então, temos o quê? Que y ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno de 120. Então, vamos lá. Y ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes 5 vezes o cosseno de 120. 7 ao quadrado, 49. 25 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 7 vezes 5, 70. E cosseno de 120 é menos cosseno de 60. No próximo slide agora, na frente, eu irei explicar por que é menos cosseno de 60. Resolvendo isso, sabemos que menos cosseno de 60 vai ser meio. Então, temos que y ao quadrado é igual a 74, que é a soma dos dois, vezes 70 dividido por 2, que é 35. Temos, então, a resposta final, y ao quadrado igual a 109, que, na realidade, nosso y vai ser raiz de 109. Vale ressaltar os ângulos comuns para que possamos trocar o sinal ao usarmos as funções trigonométricas. Por exemplo, o ângulo de 120 graus, que foi o exemplo anterior que eu falei, está no segundo quadrante, que corresponde ao ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. Portanto, seus valores em módulos são iguais. O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno e o de 120 também vale raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 60 graus vale 1 e o de 120 vale menos meio. Analisando no ciclo trigonométrico, então, aqui temos que o valor de 60 graus no primeiro quadrante corresponde ao valor de 120 graus no segundo quadrante. Então, temos que o seno de 60 graus e o seno de 120 graus correspondem ao valor positivo. Já aqui nesse ciclo trigonométrico agora, temos também o valor de 60 graus e o valor de 120 graus. Temos o quê? Que o cosseno de 60 é um valor positivo. Por sua vez, o cosseno de 120 tem o seu valor negativo. E no caso da tangente é a mesma coisa. Temos 60 graus aqui, 120 aqui, e é o mesmo caso do cosseno. Temos que temos que a tangente de 60 graus é um valor positivo e
A tangente de 120 graus é um valor negativo. Espero que o conteúdo da aula de hoje possa ter ajudado. Agradeço a sua atenção e bons estudos. Até a próxima.